Salve, galera! Vamos aqui fazer um jogo rápido a respeito da Revolução Russa, ok? Vou me esconder aqui para a gente iniciar. Falou, vamos junto. Galera, no século XIX, a Rússia já era o maior país do mundo em extensão territorial, sendo um país bicontinental, pois parte do seu território fica na Europa e outra parte fica na Ásia. Era também o mais populoso, com quase 130 milhões de habitantes na década de 1890. Desse total, 93 milhões habitavam a parte europeia do território. Havia ainda uma grande diversidade étnica. Estimava-se que havia mais de 100 grupos étnicos distintos. Por isso, era comum manifestações de racismo, preconceito e discriminação contra os grupos minoritários. Politicamente, a Rússia era uma monarquia absolutista. Seu governante possuía o título de imperador, o czar. Por isso, seu sistema político era chamado de czarismo. O poder do czar era justificado religiosamente pelas autoridades eclesiásticas da Igreja Ortodoxa. A sociedade era estratificada, tendo o imperador e sua família ocupando o topo da pirâmide social, seguido pelo clero, pela nobreza semi-feudal e pelos altos oficiais militares que gozavam de privilégios. Mais abaixo, uma burguesia privilegiada, mas submissa ao czar. Na base da pirâmide, os camponeses, muitos submetidos à servidão, e os operários, sem direitos trabalhistas. 80% dessa população vivia na zona rural. A economia era de base agrária, semi-feudal, baseada na exportação de produtos primários e de matérias-primas para as poucas indústrias até então instaladas no país. Na segunda metade do século XIX e início do século XX, a Rússia experimentou algumas mudanças realizadas pelos três últimos czares. Alexandre II, que implementou reformas importantes, que a gente pode destacar a abolição da escravidão. Ele também vendeu, em 1867, o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos. Para quem não lembra, o Alasca é aquele território que pertence aos Estados Unidos, mas fica separado territorialmente dos Estados Unidos, fazendo uma fronteira exclusiva com o Canadá, e também é a região do continente americano que mais se aproxima do continente asiático. Alexandre II foi assassinado por um grupo revolucionário chamado Vontade do Povo. Seu sucessor, Alexandre III, governou até 1894, e foi o que iniciou, digamos assim, a Revolução Industrial na Rússia. Foi o que implementou as primeiras indústrias na Rússia. Ele combateu duramente os grupos revolucionários e outros movimentos liberais e veio morrer de causas naturais no final do século XIX. Ele vai ser sucedido pelo Nicolau II, que foi o último czar da Rússia. Digamos que o Nicolau II ele tem implementado ideais capitalistas dentro da Rússia, finalmente. Capitalistas propriamente ditos, com investimentos pesados em indústrias que eram concentradas em centros urbanos, como Petrogrado, Kiev. Os operários dessas indústrias recebiam salários miseráveis e eram submetidos a uma jornada de trabalho extenuante, que chegava variava de 12 a 16 horas. Tá? Foi durante o governo de Nicolau II, especificamente em 1898, que foi criado o Partido Operário Social Democrata Russo, inspirado no marxismo. A economia russa entra em derrocada também durante o governo de Nicolau II, principalmente pelo envolvimento da Rússia na guerra contra o Japão no início do século XX e também na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Olha só. Em 1898, foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo. Ele tinha orientação marxista, era extremamente perseguido pelo czar. Ele era composto por duas correntes, uma mais reformista, favorável a alianças políticas, chamadas mencheviques, e outra mais radical, favorável a uma revolução, os bolcheviques. Os líderes mais famosos desse partido eram Vladimir Lenin e Leon Trotsky, ambos de tendência bolchevique. Tiveram que sair do país para fugir das perseguições.
Em 1914, mencheviques e bolcheviques formaram partidos em separado. Aqui você tem um quadro, né, comparando os mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques eram a minoria, eram de orientação marxista, mas eram favoráveis ao amadurecimento do capitalismo e deveriam anteceder a implementação do socialismo. Eles foram também responsáveis pela Revolução Burguesa contra o czarismo. Desde o início do século XX, eles participavam da Duma, né, que era o parlamento criado pelo próprio Nicolau II, certo? Que permitia uma oposição ali contra esse governo. Isso daí deve ser questionado. Tá? E os principais líderes eram Plekhanov e Markov. Os bolcheviques eram a maioria do partido. Eles eram de orientação marxista e defendiam uma revolução socialista, ou seja, a implementação imediata do socialismo na Rússia. Eles eram também favoráveis à instalação da ditadura do proletariado, que era defendida por Karl Marx. A base dos bolcheviques eram os soviéticos, que eram conselhos de operários, já a gente fala sobre eles. Eles realizaram uma aliança entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores das indústrias. Ok? Tudo isso pela transformação radical da sociedade. Os líderes mais famosos, Vladimir Lenin e Trotsky. Em 1914, houve a separação dessas duas correntes, dessas duas tendências, que passaram a ser partidos separados. Ok? Gente, basicamente foram dois os fatores principais que levaram a Rússia à Revolução. A Guerra Russo-Nipônica, finalizada em 1905, onde a Rússia foi derrotada pelo Japão, tendo sérios prejuízos que causaram várias manifestações contra o czar. Em 22 de janeiro de 1905, um protesto pacífico contra as precárias condições de vida agravadas pela guerra reuniu milhares de pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças, em frente ao Palácio do Governo. A Guarda Imperial reagiu com extrema violência, levando centenas à morte e deixando outras dezenas de feridos. Este evento entrou para a história como o Domingo Sangrento. Essa atitude provocou revoltas por todo o país nos dias que se seguiram. Uma das mais famosas foi a revolta dos marinheiros no encoraçado Potemkin, que significou a adesão dos militares às causas dos trabalhadores e da população pobre como um todo. Foi nesse período também que surgiram os primeiros sovietes, os conselhos de trabalhadores. Eram uma espécie de sindicatos, que serão muito importantes para o processo revolucionário. Essas revoltas exigiam mudanças radicais na Rússia, e elas ficaram conhecidas como um ensaio geral. E o czar Nicolau II foi obrigado a fazer concessões aos revoltosos, como, por exemplo, a criação da Duma, onde os mencheviques tinham importante participação. Em 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Mais uma guerra a qual a Rússia não estava preparada para enfrentar. Mais uma vez se agrava a miséria da população russa, abrindo espaço para o processo revolucionário agora organizado e liderado pelos membros dos partidos menchevique e bolchevique. O desgaste político e a grave crise econômica, aliados às sucessivas derrotas da Rússia na Primeira Guerra, enfraqueceram o imperador, que acabou sendo deposto por uma aliança liberal apoiada pela burguesia e liderada pelos mencheviques em fevereiro, março no nosso calendário, de 1917. Foi formado um governo provisório menchevique que realizou mudanças brandas que atendiam aos interesses da burguesia e do capital internacional. Além disso, os mencheviques não tiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Mas eles também fizeram uma mudança importante. Okay? Eles realizaram a anistia dos presos e exilados políticos, possibilitando assim o retorno de Vladimir Lenin ao país. Logo que chegou ao país, Lenin critica publicamente as medidas ineficientes tomadas pelos mencheviques e lança suas teses de Abreu, onde ele defende mudanças radicais na política, na economia e na sociedade, tendo como lema principal todo o poder aos soviéticos. Em outubro, novembro do nosso calendário de 1917, os bolcheviques, com grande apoio popular, derrubam o governo provisório, radicalizando o processo revolucionário. O governo fica agora
sob o controle do Conselho de Comissários do Povo, liderados por Vladimir Lenin. Lenin chega ao poder prometendo ao povo pão, paz e terra. Retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, assinando o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, confisca as propriedades privadas e faz uma reforma agrária, reconhece o direito nacional dos povos, contemplando assim as minorias étnicas que habitavam o território russo, reconhecendo os direitos políticos e sociais desses grupos, coloca as atividades econômicas sob o controle do Estado, ou seja, realiza a estatização da economia. Em 1918, monarquistas, apoiados por outras nações capitalistas da Europa e também pelo Japão, declaram uma guerra contra-revolucionária. Era o chamado Exército Branco, com o objetivo de restaurar a monarquia na Rússia. Os revolucionários bolcheviques respondem com a criação do denominado Exército Vermelho, sob a liderança de Leon Trotsky. Tinha assim início a Guerra Civil Russa, que duraria 3 anos. Para enfrentar o Exército Branco, Lenin manda prender e executar o czar Nicolau II e adota o chamado comunismo de guerra, onde o Estado passa a ter controle total das atividades econômicas, proíbe a oposição política e unifica os sovietes, os conselhos de operários, no Partido Comunista, cujo partido contava com mais de 600 mil membros extremamente disciplinados. Ao final da Guerra Civil, com a vitória do Exército Vermelho, a Rússia encontrava-se, mais uma vez, em uma situação de extrema adversidade. Para tentar solucionar a grave crise em todos os aspectos, Lenin criou a NEP, a Nova Política Econômica. De grosso modo, gente, a NEP significava a adoção dos princípios capitalistas no Estado socialista. Lenin devolveu às pequenas indústrias aos antigos proprietários que podiam investir seu capital privado sem o risco de confisco pelo Estado. Permitiu o comércio do excedente agrícola pelos camponeses, garantiu a liberdade de comércio à burguesia, porém, continuou controlando as indústrias de base, as indústrias mineradoras, o sistema de transporte, fornecedores de matérias-primas, combustíveis, de energia elétrica, tudo isso ficava sob a tutela do Estado. A nova política econômica, a NEP, obteve grandes resultados, apesar da oposição de parte do Partido Comunista, que a viam como uma traição aos princípios socialistas. Em 1923, a Rússia adotou o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a sigla URSS, ou o CCCP em cirílico, alfabeto russo. Graças às ações de Lenin na NEP, isso foi possível. Mas em 1924, Lenin morre sem deixar claro quem seria seu substituto. Eram 2 postulantes a suceder Lenin. Trotsky, aqui do seu lado esquerdo, eu acho, chefe do Exército Vermelho e braço direito de Lenin durante o processo revolucionário, mais cotado para o cargo, pois era preferido por Lenin, e Joseph Stalin, a seu direito, secretário-geral do Partido Comunista, com grande influência entre os membros do partido. Trotsky ele era favorável à ideia de uma revolução permanente, que devia levar o modelo político adotado na União Soviética para o mundo inteiro. Já Stalin defendia a consolidação do socialismo apenas na União Soviética. Stalin contava com uma eficiente rede de espiões dentro do partido e o ajudou a realizar as manobras necessárias para imobilizar Trotsky e assim assumir o poder. Valeu, galera. Então, foi isso que rolou. Então, gente, esse foi o jogo rápido sobre a Revolução Russa. Daqui a pouco nós iremos, durante a semana, fazer mais uma aula ao vivo a respeito do período entre guerras, ou seja, as décadas de 1920 e 1930, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o governo de Joseph Stalin na Rússia, ok? Ou seja, na União Soviética. Valeu, muito obrigado pela sua atenção.